Oi, gente, tudo bem? Eu dei uma paradinha aqui nas coisas para falar com vocês sobre as pessoas que pagam o INSS de forma liberal, tá? Pagam a guia do INSS. E quando vira o ano, elas esquecem que o salário mínimo sofre alteração, né? E elas continuam pagando aquele valor por anos e anos. A menor, né, que eles falam. Porque foi pagando e conforme foi passando os anos, não foi atualizado a guia previdenciária conforme a alteração do salário mínimo. Então, assim, o que eu tenho para falar para vocês? Essas pessoas que pagam de forma facultativa ou como desempregado a guia, elas têm que sempre usar como base o salário mínimo e se atentar para essa alteração salarial que vem aí anualmente. Porque quando elas forem se aposentar, pode ser que dê problema e elas tenham que pagar essa diferença, eles parcelam, mas aí vai demorar para ela conseguir se aposentar. É importante mencionar também que nem sempre a guia tem que ser baseada no salário mínimo. É importante você analisar o CNIS do seu cliente para ver como que foram as contribuições dele, para ele tentar manter aquela contribuição. Tem gente que teve foi contratado e a empresa contribuía com a base de R$ 2.000. Então, aí você instrui ele para ele manter aquele pagamento e não ter alteração na RME dele quando ele for se aposentar. Para ele tentar manter um salário acima do salário mínimo. E então, assim, muitos clientes procuram a gente e falam assim: eu só quero saber quanto que eu tenho que pagar na guia. Mas o advogado ele tem que ver o CNIS. Por quê? Aí eu falo para ele pagar com base no salário mínimo e ele sempre contribuiu com a base de cálculo de R$ 2.000. Ele vai reduzir aquele pagamento e vai ter alteração na RMI dele futuramente. Então, é por isso que você tem que analisar o CNIS, ver o pagamento dele para você instruir de uma forma correta, para que ele mantenha uma aposentadoria um pouco melhor se a base dele nunca foi só o salário mínimo. Então, assim, repetindo, para quem paga a guia, tá? Ou como facultativo ou como desempregado, sempre se atentar com a alteração do salário mínimo. Manter o pagamento para quem está contribuindo com o salário mínimo, manter, não ficar alterando a base de cálculo, para que futuramente não tenha problema ao se aposentar, tá bom, gente? Eu não tô aqui para ficar falando de forma formal, até mesmo porque não estou falando só com advogados, mas o que vocês têm que entender é quanto. Se você sempre pagou R$ 2.000, quanto mais tempo você manter pagando R$ 2.000, a chance de o seu salário, quando você se aposentar, ser maior do que o salário mínimo. Então, era isso que eu queria trazer para vocês. Como muitos me procuram para saber, eu só queria saber quanto que eu tenho que contribuir. É importante a análise do CNIS, é importante você saber, grande parte do tempo, qual foi a base de cálculo usada naquele cliente para ele contribuir. Para não ter uma alteração no salário dele quando ele se aposentar. Tá bom? Espero ter ajudado. Até a próxima.